Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje vamos continuar falando da litosfera, mas agora nós vamos falar da parte da formação do solo. Bom, vocês sabem o que é solo? Solo é simplesmente mais do que uma camada da superfície da Terra, né? Ele é um substrato terrestre que contém matérias orgânicas e é capaz de sustentar uma planta ou um vegetal sobre si mesmo em áreas livres, abertas, e ele é resultado da decomposição da rocha, né? Então ele é um recurso renovável, né? Um elemento natural que pode ser utilizadas várias vezes, né, na sua atividade produtiva, mas a sua má conservação, né, por parte do ser humano pode levar a esse solo ficar infértil, tá? Bom, o processo da formação do solo se dá pelo intemperismo da rocha. Esse processo ele também vai formar a pedogênese, né? E quando eu falo do intemperismo, eu estou falando que é um processo natural da decomposição da rocha e de seus minerais, né? E ele atua de maneira tanto física, química como biológica. Bom, o processo físico é o processo da degradação da rocha e dos seus minerais por ações mecânicas, tá? Ou seja, pela ação da chuva, do vento, da temperatura, né, da pressão, tá? Então, o clima muito quente vai fazer com que a rocha frature e ela vá dilatando. Aí vem aí o vento ou a água e vai retirando aí fragmento da rocha, fazendo com que a rocha ela passe por processo de desgaste. Bom, intemperismo químico, quando a gente fala do químico, eu estou falando do processo que vai ter uma alteração química, né? E essa alteração química, ela vai ter ocorrência da quebra da rocha, tá? A rocha ela vai dilatar pela temperatura, ela vai quebrar e aí vai fazer aí a dissolução aí da rocha, né? O intemperismo biológico é pela ação, né, de decomposição, tanto de animais como vegetais ou pelo fungo, né, que vai fazer aí com que a rocha ela passa aí por um processo de desgaste. Bom, quando eu falo da pedogênese, eu estou falando do processo de formação e desenvolvimento do perfil e dos horizontes do solo, né? E ela vai iniciar a partir da decomposição da rocha-mãe, auxiliando para o processo físico e químico e a formação aí do solo. Bom, esses processos físico e químico, ele vai ter seus fatores naturais, como o vento e a água, né, que é um fator químico. Químico não, desculpa, é um fator físico. Aí eu tenho o químico, que é aí a rachadura, né, a fratura da rocha, né, num ambiente muito quente e úmido, e o biológico aí com matéria orgânica, né, a decomposição de matéria orgânica. Bom, as camadas do solo a gente chama de horizonte, né? Cada camada ela tem aí a sua importância na composição do solo. Aí eu tenho a camada O, que são restos de plantas, decomposição de plantas e animais, né? A camada A vem logo depois da camada O e é o primeiro horizonte de minerais do solo, tá? Onde eu tenho aí a mistura aí de minerais com a camada escura que nós chamamos de humus.
Aí logo após a camada A vem a camada B, né, que ainda é formado por bastante partículas da rocha-mãe. Aí logo depois nós temos a camada C, né, que vai ter um pouco menos, ele é um pouco menos desgastado, a partícula de rocha vai ser bem maiores, né? E nós temos o R, que é a rocha-mãe, né? Aonde nós vamos encontrar aí o desgaste, o início aí do desgaste do intemperismo da rocha. Bom, nós temos a classificação dos solos como zonais, né? O fator climático vai ser a principal formação e ocorre com correspondência aí com as grandes zonas climáticas, como a zona tropical, né, o intertropical, a zona equatorial e a zona polar. Nós temos também as zonas intertropicais, né, que é as zonas bastante quente, né, como a linha do Equador, e ela é bastante úmida, tá? Nós temos a zona azonais, que é o solo ainda em formação, o solo jovem, né, onde eu vou ter mais a rocha do que o solo, né, que a gente chama de solo jovem. E nós temos aqui a evolução do horizonte, né, a sua evolução com a matéria orgânica. Aí eu venho aí a decomposição, a mistura com os minerais, que vai dar aí os horizontes. E também, pessoal, o uso do solo, a importância de preservar o uso do solo, que aí vem a erosão, né? Quando a gente tem um mau uso do solo, esse solo ele vai sofrer uma erosão e vai sendo retirado o sedimento desse solo. Para a geografia, o uso do solo pode ser entendido como a ocupação, né, humana no espaço geográfico e também as suas atividades. Então, graças à existência do solo, que dá para a gente fazer as nossas plantações, as nossas criações, né, para ter os nossos alimentos. Mas precisamos preservar o solo, né? Deixar o solo descansar a cada atividade, e vai chegar uma hora que esse solo vai perder todos os seus minerais e sua vitamina, e esse solo vai ficar incultivável. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Até a próxima.